A aula de hoje diz respeito, então, ao contrato de prestação de serviço. Eu transcrevi alguns artigos, ou os artigos do Código Civil que tratam desse assunto, e nós vamos comentá-los um a um, ainda que brevemente, mas faremos um comentário em relação a todos eles, ok? Então, diz lá, a primeira observação, aliás, decorre do próprio artigo 593, né? Que é o artigo que dá início a esse assunto no Código Civil. Diz o artigo 593 que a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Então, a começar pelo nome, né? Prestação de serviço, no Código Civil anterior falava, e ainda hoje alguns autores mantêm essa expressão, falava locação de serviço. Tanto que tratavam junto com locação de coisa, depois falavam de locação de serviço, né? E locação de mão de obra, né? Enfim, ou locação de obra, né? Hoje não se chama mais locação de serviço, e sim prestação de serviço, e acho que a alteração foi correta, né? Porque a denominação locação de serviço vinha lá de Roma, né? Que não valorizava, digamos assim, o trabalho humano, né? O trabalho manual, né? Na verdade era praticado por escravos, por servos, né? E eles eram objeto de contrato de locação, né? Na verdade não se loca, é equivocado dizer, até por conta do que hoje diz a nossa Constituição Federal, não se pode mais dizer, pelo menos é a minha opinião, em locação de serviço, né? Você loca uma coisa, né? E não uma pessoa para lhe prestar um serviço, né? Isso remonta aos tempos da escravidão, né? E diz aí esse 593 que a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Então, o contrato de prestação de serviços, as duas partes que figuram nele, né, são chamadas de tomador e de prestador, né? Então, é aquele contrato em que se convenciona, se ajusta uma execução de tarefas, vamos dizer assim, né? Sem subordinação, sem habitualidade, porque senão caracteriza a relação empregatícia e aí aplica-se a CLT, certo? E esse ajuste para essa execução de tarefas, para essa prestação do serviço, evidentemente mediante retribuição, né? O tomador que eu mencionei é aquela pessoa que contrata os serviços, que encomenda os serviços, né? E o prestador, né, é a pessoa que assume a obrigação de fazer o serviço, de prestar o serviço, né? Tem várias atividades, principalmente de profissionais liberais, que se encaixam, por exemplo, nesse contrato civil de prestação de serviço, né? Evidente que nesse, como eu já disse, não pode ter subordinação, né? Não pode ter uma dependência econômica, né? A CLT não aboliu o contrato civil de prestação de serviços, né? Mas é fato que todos já sabem que a legislação trabalhista vem cada vez mais invadindo os contratos civis de prestação de serviço, né? Aliás, né, é muito comum mesmo, aqueles que atuam já na Justiça do Trabalho, ou que já conhecem ou trabalham com advogados, né, já sabem que o contrato embora não se confundam, né, com o contrato de prestação de serviço civil com o contrato de trabalho, de prestação de emprego, né, de relação empregatícia, né,
a verdade é que há uma enorme identificação entre eles e nem sempre é fácil definir qual realmente foi o contrato. Se é um contrato que se tem uma natureza civil, se tem uma natureza, ou se trata de uma relação trabalhista. Né? É muito comum, por exemplo, os litígios, as ações, né? Muito comum mesmo, em que uma das partes diz que se trata de prestação de serviço, porque ele quer se afastar dos ônus que a CLT impõe. Né? E a outra parte diz, não, é uma relação trabalhista, eu quero isso, quero aquilo, etc. Né? Que são os direitos decorrentes da relação empregatícia. Né? É muito comum essa discussão. O que eu penso, para a gente não se aprofundar muito nisso, e vocês certamente terão aí também o curso de Direito do Trabalho, né? O que importa nessa caracterização, nessa classificação desse contrato, não é, na verdade, o nome que você dá a ele. Né? Porque o nome você pode dar o nome que bem entender. Né? Mas sim as características reais, as características concretas da relação entre as partes. É isso, e vai depender da análise do caso concreto, né? É isso que vai definir que espécie de contrato que você está que está à sua frente, né? Se é um contrato, se trata de uma relação trabalhista ou se é um contrato de prestação de serviço do Código Civil, certo? Então, esse artigo 593, ele, de certo modo, acaba estabelecendo não é competência residual, né? Mas uma definição residual para o contrato de prestação de serviço, né? Previsto ou regulamentado pelo Código Civil, certo? Outra colocação interessante está no artigo 594, né? Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Como eu já disse, a prestação de serviço é esse contrato que tem de um lado o tomador e de outro o prestador, né? Tem várias maneiras de você definir as partes, né? Tomador e prestador são as mais utilizadas. Alguns chamam de beneficiário, aquele que toma os serviços, ou simplesmente de contratante, né? Mas, enfim, tomador e prestador são as principais definições. Esse contrato, né, pode ter por objeto, o objeto dele é o mais variado. O importante é que seja trabalho lícito, evidentemente, um serviço lícito. Né? O que não pode é ser algo ilícito, evidentemente. Mas pode ser material, pode ser imaterial, né? De repente, fazer algo, construir algo, né? Ou, por exemplo, um trabalho imaterial seria o do advogado, por exemplo, né? Ou de um médico, né? Seria um trabalho imaterial. Né? Uma consulta a um advogado é algo imaterial ou, como alguns chamam, intelectual. Né? O objeto, então, da prestação de serviço, é uma obrigação de fazer. Né? A prestação de uma atividade ilícita, como eu já disse, que não seja proibida pela lei, né? E como já reiterando que pode ser material, desde uma limpeza de um jardim, uma carpintaria, um concerto de TV, uma digitação de algum texto, por exemplo, né? Ou imaterial, como eu já disse, um tratamento médico, um tratamento odontológico, uma consultoria jurídica, certo? Falando do objeto do trabalho, né, do contrato, vale a pena lembrar do que diz o artigo 601 do Código também. Né? Diz lá que, não sendo prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Né?
Então, o prestador, evidentemente, ele tem que realizar o serviço para o qual foi contratado, certo? Então, se você contratou uma pessoa para limpar a tua piscina, né, ela não pode ser obrigada também a fazer o serviço de jardinagem e ainda pintar o muro da sua casa ou erguer uma parede, né? Ela é obrigada a realizar o serviço para o qual foi contratada, certo? Agora, se o prestador, né, aquele que vai executar o serviço, não foi contratado para certo e determinado trabalho, né, como menciona o artigo 601, utilizando as palavras dele, né, então vai se entender que que a sua obrigação diz respeito a toda e qualquer atividade que seja compatível com as suas forças e condições, né? Evidentemente que a consequência disso é não se poder exigir do prestador atividades superiores às suas limitações, superiores às suas habilidades, né? Se você contratou um serviço genericamente, prestação jurídica, serviços jurídicos de um escritório de advocacia na sua empresa, né? Presume-se não, né? Os serviços, embora não especificados minuciosamente, né, se entende de uma maneira bastante clara que se trata de serviços relacionados à atividade de advogado. Você não pode exigir desse mesmo escritório que ele faça a contabilidade da empresa, né? Você não pode exigir desse mesmo escritório que ele faça ou pratique alguma atividade que não diga respeito às suas que não seja compatível com as suas forças e condições, ou com as suas habilidades até, certo? O artigo 595 diz que no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, um instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, né? O contrato de prestação de serviço é consensual, certo? O que significa isso? Vocês já sabem, né? Ele se aperfeiçoa com o mero acordo de vontades entre as partes, tá? E pode até ser aprovado por testemunha, se necessário, né? Agora, se houver um contrato escrito, né, e uma das partes não souber ler nem escrever, né, então aí esse instrumento escrito pode ser assinado a rogo, quer dizer, a pedido, né, por alguém, a pedido, e subscrito por duas testemunhas. Ok? E o 596 estabelece que, não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade, né? Gente, o valor a ser pago para remunerar o prestador, né, a título de remuneração do serviço prestado, né, ele pode e geralmente é estipulado de acordo com a vontade das partes, estipulado livremente pelas partes que estão contratando, pelos contratantes, né? Agora, imagine se o contrato for omisso em relação a essa remuneração, né? Esse contrato de prestação de serviço, ele se presume oneroso, certo? Ele se presume oneroso. Então, se o contrato for omisso, o que irá se entender? Que os contratantes se sujeitaram justamente para a fixação dessa retribuição que deve ser paga, né, ao costume local, tendo em vista a natureza, qual a qualidade do serviço, qual a natureza do serviço, quanto tempo demorou para realizar o serviço. São critérios que o artigo está apresentando justamente para se decidir qual é esse valor a ser pago, né? Sobre esse assunto, diz o artigo 597, né, que a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações, né? Então, o que esse artigo está dizendo é que a regra é que a remuneração deve ser paga depois que o serviço foi prestado, né?
a não ser que tenha alguma convenção, ou seja, a não ser que as partes disponham de maneira diferente, né? Ou se nada dispuserem, que o costume do local e ou para aquele específico serviço seja de maneira diferente. Se nada dispor, a retribuição deve ser paga depois da prestação do serviço, tá? No contrato, evidentemente, como as partes são livres para isso, elas podem estipular pagamento de uma vez só, pagamento antecipado, pagamento em prestações, né? Enfim, as partes têm liberdade para negociar esses detalhes no contrato de prestação de serviço, ok? Seguindo com o assunto, diz o artigo 598 do Código Civil: a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra, não terminado o serviço. Então, observem que esse artigo está deixando claro que o tempo máximo de um contrato de prestação de serviço, o tempo limite desse tipo de contrato é de 4 anos. Não importa se concluiu o serviço ou se o contratado ou não, certo? Então, mas e se o serviço não foi concluído, né? Dentro desses 4 anos, né? A execução dele ou a continuidade desse serviço terá que ser distribuída em mais de um contrato, né? Não se fala nem em prorrogação desse contrato. É outro contrato a ser celebrado, né? Cada contrato a ser realizado é um novo contrato, né? A ideia aí é evitar aquela vinculação ou aquela vinculação que quase torna o prestador de serviço um escravo, né, da pessoa ad eternum, né? Então, o serviço, o contrato tem um limite de prazo, embora você possa fazer outros contratos posteriormente, né? A ideia do legislador, penso eu, foi proteger a liberdade do prestador de serviços, né, que pode contratar com outras pessoas, etc., né? Embora não exista, não deva existir subordinação entre hierarquia aí entre os contratantes, né? Então, resumindo esse 598, o contrato, a prestação não pode ser convencionada por mais de 4 anos, certo? Mesmo que o contrato tenha, como diz aí o artigo, né, como razão de ser o pagamento de débito de quem o presta, né? Então, eu estou prestando um serviço para pagar um débito, para pagar uma dívida, né? E mesmo que ele se destine à execução de determinado serviço, de um serviço previamente delimitado, né? Se passou esse prazo de 4 anos, mesmo que o serviço não tenha sido concluído, extingue-se o contrato, certo? Agora, se o contrato já de início foi celebrado por mais de 4 anos, penso que esse excesso de prazo não invalida o contrato, certo? Não invalida o acordo entre as partes. Apenas terá que ser reduzido, certo? Você mantém o contrato válido, mas reduz o prazo. Evidentemente que isso quem faria seria um juiz, né? Sobre esse assunto, vejam o que diz o artigo 599 ainda sobre prazo, né? Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. E aí o parágrafo único vem estabelecendo os prazos para esse prévio aviso, né? Então, gente, olha só, de acordo com o 598 que nós vimos, né, o contrato de prestação de serviço tem um limite de 4 anos, né? Aqui, nesse 599, né, não há prazo estipulado, né? O 598 estabelece um limite, 4 anos. O 599 vem e diz, se não houver prazo, aí que se aplica o 599,
né? E é importante que se diga que a inexistência de prazo, né, não quer dizer que a prestação de serviço foi celebrada por prazo indeterminado, né? Não é esse o caso, né? O que esse 599 está fazendo é apresentando a possibilidade do contrato se silenciar a respeito, se omitir em relação ao prazo, né? Então, o tempo máximo continua sendo de 4 anos, certo? Quando não previsto o prazo, então, como diz o 599, é possível as partes resolver o contrato, como está escrito lá, né? Mediante denúncia, que é o prévio aviso, né? Ou que na justiça, ou que na relação empregatícia nós chamamos de aviso prévio, né? E pode ser motivado ou não, né? Não precisa ter uma causa aí, né? E os prazos a serem observados são esses estabelecidos no parágrafo único, né? Então, diz lá que o aviso será dado com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Observem que a antecedência, né, o tempo necessário de antecedência, para se decidir isso, né, esse tempo de antecedência do aviso prévio, fez-se uma relação, essa foi a opção legislativa, uma relação com a forma, a periodicidade de pagamento da remuneração, né? Então, se combinou que a remuneração do prestador deve ser paga todo mês ou por um período maior, né? A antecedência desse aviso tem que ser de 8 dias. Aviso, repito, para resolver o contrato, para parar de trabalhar, né? Se o salário for pago, se essa remuneração do prestador de serviço for paga, tiver sido ajustada para ser paga por semana, né, semanalmente ou quinzenalmente, então aviso prévio com no mínimo 4 dias. Se contratou, né, se a remuneração é paga por menos de 7 dias, então aí você pode avisar na véspera, né, pode avisar um dia antes, certo? Esses prazos, observem, são prazos mínimos, né? Então você pode, evidentemente, sem prejuízo algum, sem sanção alguma, avisar com mais antecedência, obviamente, né? Sem incorrer em algum problema ou em alguma ofensa ao disposto na lei, né? Diz o artigo 602 que o prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. E o parágrafo único diz: se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Então, o que esse artigo 602 está fazendo é proibindo que qualquer das partes dispense, né, unilateralmente, né, sem justa causa, ou seja, termine, encerre o contrato, se despeça, né, como está aí, é o pedido de demissão, se equivale ao pedido de demissão na relação empregatícia, né, sem que haja uma justa causa, né? Nesse dispositivo aí, né, a dispensa descrita, ela é feita pelo prestador ao tomador de serviços. Então, é aquele que está prestando o serviço que pede a demissão, que se despede, como está escrito ali, né? E também, vocês verão, ele não pode se ausentar, né? Aliás, está escrito aí no 602, não se pode ausentar ou despedir sem justa causa. Se ausentar é não comparecer para prestar o serviço, né? Então, percebam que a justa causa, ela se equipara
né, até o caso fortuito ou força maior nesse caso, né? É o único elemento aí, a justa causa, capaz de isentar de responsabilidade o prestador de serviços, né? Seja ele ausente, né, isentá-lo da responsabilidade por ter se ausentado, né, ou isentá-lo da responsabilidade por ter se despedido. Enfim, é necessária uma justa causa. É isso que está escrito aí no 602. E se ele não agir dessa maneira, vejam o que diz o parágrafo único desse artigo, né? Ele responderá por perdas e danos, certo? Também responderá por perdas e danos se ele for despedido sem justa causa, né? Então, a conduta do prestador de serviço contrária ao que está disposto, desrespeitando o que está previsto aí no caput desse artigo 602, né, vai sujeitá-lo à reparação das perdas e danos, né? O que ele pode, evidentemente, é receber, pode não, deve, né, receber toda a remuneração que já se venceu até esse momento. Né? É o que está escrito lá no parágrafo único. Terá direito à retribuição vencida, mas responde por perdas e danos, certo? O artigo deixa isso bastante claro, né? Vamos lá, então. É evidente que eu não chamei a atenção, mas vejam que o 602 está dizendo o prestador de serviço contratado por tempo certo ou para determinado serviço, né? Então, se ele foi contratado por tempo determinado, né? Então, olha, você vai prestar o serviço tal por 2 meses, né? Por 6 meses, né? Ou para executar determinada obra especificamente, determinado serviço específico, como eu já mencionei, por exemplo, para limpar a piscina, né? Ele não pode se ausentar do serviço nem pedir demissão, né? Sem justa causa, antes do vencimento desse prazo previsto no contrato ou antes da conclusão do término, né, antes do término do serviço. Se ele fizer isso, ele responde por perdas e danos, né, embora tenha direito à remuneração vencida, ou seja, tem direito de ser remunerado pelos dias que compareceu. Né? E tudo isso também ocorrerá se ele for despedido sem justa causa. Né? Voltando um pouco à questão do prazo, porque estamos relembrando disso no 602, né? E falando da ausência, esse artigo 600 do Código Civil, ele diz que não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Então, não se pode computar no prazo contratual, né, o tempo em que ele deixou de servir, deixou culposamente, olha lá, por culpa sua. Né? Imagina que ele tenha inventado, entre aspas, uma doença, ou criado, simulado algo simplesmente para não comparecer, né? Se ausentou para atender algum interesse pessoal, né, seu, né? Enfim, acho que esses casos se encaixam todos aí no 600, ou seja, de ausência por culpa dele. Né? Agora, se ao contrário disso, né, se ele se ausentou sem culpa sua, então imagine que alguma enfermidade real que ele teve, né, teve que prestar o serviço militar, né? Então, nesses casos, aí mesmo a ausência dele, mesmo esse período de ausência é computado no prazo do contrato. E tudo isso, gente, para decidir exatamente a remuneração. Quer dizer, mesmo se ausentando, se for por um motivo justo, ele tem justificado, né, por algo justificado, ele continua com o direito de receber. Tá? O artigo 603 do Código Civil diz que se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, agora inverteu, né? Lá em cima, no 602, ele estava pedindo demissão ou se ausentando.
Agora, se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, né, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida. E, por metade, a que lhe tocaria de então quer dizer, no momento em que foi despedido, até o termo legal do contrato, ou seja, até a data final do contrato. Né? Então, se o tomador do serviço, né, sem qualquer razão justa, ou seja, está lá, sem justa causa, né? Se ele despedir o prestador de serviço, ele deve pagar, obviamente, toda a remuneração vencida, toda a retribuição vencida, ou seja, pagar todos os dias trabalhados, e aí, como uma espécie de sanção, a título de indenização, né, ele também tem que pagar, repito, se ele, tomador, dispensar o prestador sem justa causa. Né? Então, além de pagar a remuneração vencida, ele tem que pagar a título de indenização metade do que teria direito o prestador, né, desde a data em que ele em que ele foi demitido sem justa causa até a data final prevista no contrato. Né? Então, imaginem, por exemplo, que eu contrato alguém, vou voltar ao exemplo da jardinagem agora, né? Eu contrato alguém para prestar serviço nos jardins de casa, né? Serviço de jardinagem. E, para tanto, ele deve receber lá R$ 10.000, certo? Ele é despedido, né? Eu contrato isso por um ano, certo? Por um ano. E R$ 10.000 pelo ano todo, certo? Eu o despeço sem justa causa quando ele completa 6 meses, certo? De prestação de serviço. Então, que direito ele tem? Analisando o 603, ele tem direito à retribuição vencida. Então, ele trabalhou metade, eu iria pagar 10 pelo ano todo, né? Então, eu tenho que lhe pagar 5, retribuição vencida, né? Mas não é só isso, né? Eu tenho que pagar também, como diz o 603, metade do que ele teria, do que ele receberia desde esse momento da demissão até o final do contrato. Então, se eu contratei por R$ 10.000 por um ano, né, e despedi ele sem justa causa com 6 meses, eu tenho que lhe pagar os 6 meses, que é a retribuição vencida, e metade do que ele receberia daí para frente. Eu iria pagar mais 5, então tem que pagar mais 2,5. Né? Esse segundo pagamento, ele é feito a título de indenização. Né? Como se fosse uma sanção por eu, tomador de serviço, ter dispensado sem justa causa o prestador contratado. Tá? Seguindo ainda neste contrato, diz o artigo 604 do Código Civil: findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Então, essa, gente, é uma declaração, né, de que o contrato terminou. Né, de que o contrato terminou. Quando terminou o prazo contratual, né, o que o prestador pode fazer? Aliás, ele tem direito, segundo esse artigo, né, de exigir que o tomador de serviços, que o outro contratante, né, faça uma declaração de que a prestação dos serviços para os quais ele foi contratado, né, foi realizada, terminou. Observem que se trata, na verdade, se constitui numa quitação, né, que é fornecida pelo tomador de serviço, né, ao prestador do serviço. Né? Isso, para o prestador de serviço, tem um valor forte, né, um valor importante, alto, porque
praticamente impossibilita qualquer pedido de indenização ou reparação posterior, né? Ele tem uma declaração de que terminou o serviço. E é direito dele exigir essa declaração. E se é direito dele exigir essa declaração, obviamente é obrigação do tomador de serviço dar essa declaração, né? O mesmo ocorre com o prestador de serviço que foi despedido sem justa causa, né? Ou que veio a deixar o serviço em razão de algum motivo justo, como está escrito aí nesse mesmo artigo, tá? O artigo seguinte, artigo 605, ele diz assim: nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento, sem concordância, né, da outra parte, dar substituto que os preste. Tem algumas interpretações diferentes em relação a esse artigo, né? Em linhas gerais, o que ele estabelece é que precisa haver consenso das partes contratantes, né? Sem esse consenso, ninguém pode ceder seus direitos decorrentes do contrato de prestação de serviço, né? Sem que haja concordância. E eu entendo que essa concordância se aplica tanto ao prestador de serviço quanto ao tomador de serviço, né? Isso ocorre, na verdade, porque o contrato ele tem um caráter personalíssimo, né? Um caráter pessoal, é o intuito personae, né? De prestação de serviço, esse contrato de prestação de serviço, né? E é por isso que o tomador não pode ceder a outro, né, o seu direito ao serviço contratado, né? E nem o prestador pode delegar a terceiro a execução desse serviço, justamente por se tratar de um contrato que tem uma natureza pessoal, um caráter pessoal, né? Agora, se houver anuência, se houver concordância, né, então aí pode. Esse é o entendimento que eu mais gosto, na verdade, né? Mas há quem diga que o tomador de serviço, né, não pode, em hipótese alguma, ceder a terceiros, né, o seu direito ao serviço. Porque esta frase, sem aprazimento da outra parte, ou seja, sem concordância da outra parte, diria respeito exclusivamente ao prestador. Então, o prestador pode delegar a terceiro a execução do serviço, né? Desde que haja concordância do tomador. E o tomador nunca pode transferir a terceiro o direito decorrente desse serviço. Eu penso que tanto o tomador quanto prestador de serviços podem transferir a terceiros, a outrem, o direito ao serviço e, no caso do tomador, e também delegar a terceiros a execução do serviço, desde que haja anuência da outra parte. Eu acho que a liberdade de contratar e a autonomia da vontade aí deve prevalecer, né? O artigo 606 estabelece que se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa fé. Diz o parágrafo único que essa segunda parte do artigo não se aplica quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Tem razão de ser esse artigo, né? Imagina que você contratou, que o serviço, você contratou, por exemplo, um técnico para consertar o seu computador, né? E é um técnico não formado em computação, né? Ele não preenche os requisitos legais, por exemplo, se for um corretor não credenciado, né? Você contratou um corretor, entra aí na prestação de serviço, né? Você contratou um corretor para a venda de algum bem teu, né? E o corretor não é credenciado. Então, ele não possui o título de habilitação, ele não pode exercer aquela atividade, né? Seja porque não tem uma habilitação técnica,
por exemplo, o técnico não formado em computação, seja porque não preenche os requisitos legais, como o caso do corretor que não é credenciado, né? Então, nesses casos, né, essas pessoas não podem pleitear a remuneração correspondente ao trabalho executado. Essa é a primeira parte do artigo, né, do 606. A segunda parte diz que se o serviço prestado, mesmo por essa pessoa que não tem habilitação técnica ou que não preenche determinados requisitos estabelecidos em lei, né, se o serviço prestado por elas resultar num benefício para outra parte, em alguma vantagem para o tomador do serviço, né, então aí é possível ao juiz atribuir-lhe uma remuneração, né, atribuir-lhe uma compensação, né, razoável, e penso que seja justa, compatível com o serviço prestado. É isso que quer dizer razoável, né? Isso só não será possível, como está dito no parágrafo único, se essa proibição de se prestar o serviço decorrer de lei de ordem pública, como diz o parágrafo único, né? Então, imaginem uma pessoa que você contratou como advogada que não é advogada. Né? Imagine um médico que você contratou como médico, prestou-lhe um serviço como médico e não é médico formado. Né? Aí podem gerar, são situações que podem gerar prejuízos até para a vida da pessoa e por conta disso, nesses casos, a proibição impede até mesmo a remuneração prevista nessa segunda parte do artigo 606. Tá? E para terminar, mais 3 artigos sobre prestação de serviço. Diz o 607 que o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Aliás, embora diga a morte aí, né, penso que pessoa jurídica pode ser contratada, né? Pode ser contratante, claro, e contratada também, tá? Então, embora fale em morte aí, né? Não é tão pacífico isso, mas eu penso, hoje acho que dá para arriscar, a maioria dos autores sustentam essa possibilidade, né? Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato. O que esse artigo está estabelecendo são exatamente as hipóteses de extinção do contrato, né? Por conta desse caráter personalíssimo que eu já mencionei, né? Esse caráter pessoal do contrato de prestação de serviços, é por isso que a morte de qualquer das partes implica no término do contrato, no encerramento do contrato. O vínculo contratual desaparece, né? Evidente que, havendo interesse, herdeiros poderão, por exemplo, firmar um novo contrato com as mesmas cláusulas ou criando outras, enfim. Mas a morte de uma das partes encerra o contrato, né? Essa é a primeira hipótese aí de extinção, né, apresentada no artigo 607. O término do prazo também faz extinguir automaticamente a relação contratual entre as partes, né? Isso independe de qualquer outra formalidade. Lembrando quanto aquelas interrupções do serviço, né? Em que o prestador se ausenta ou não comparece, né? Aquele período, isso sem justa causa, né? Sem motivo justo, né? Ele se ausenta do serviço por culpa dele, como diz o artigo que nós analisamos, esses períodos são descontados do prazo contratual, né? Também encerra o contrato, extingue o contrato, né, se o serviço contratado for concluído, obviamente. Né? Eu contratei alguém para efetuar reparos no telhado da minha casa. Né? Terminaram os reparos, né? Extingue-se automaticamente o contrato, certo? Se o contrato não for por prazo determinado,
né, e nem para serviço exato, correto, né, determinado, fixado, obra certa, né? Então o contrato também, neste caso, pode ser dissolvido por qualquer das partes mediante o aviso prévio, como nós vimos em comentários aos artigos anteriores, né? Em caso de inadimplemento, também tem essa menção no artigo 607, né? Se descumpriu alguma das obrigações contratuais ou legais previstas aqui, enfim, se houver, traduzindo isso, se houver justa causa, né, para rescisão do contrato, isso pode ocorrer, como já inclusive analisamos, né? E até motivado por força maior, né? Que é a última hipótese aí do 607, né? Imaginem que eu contratei alguém para fazer renovar todo o encanamento da, da, da minha casa, né? E a minha casa caiu, um terremoto, né? Ou contratei alguém para instalar energia elétrica num barracão da minha empresa, né? E o barracão caiu por conta de fortes chuvas, né? Enfim, são fatos que também implicam uma extinção do contrato, certo? O artigo 608 tem uma disposição bastante interessante. Ele fala que aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Então, olha só, o aliciamento é a busca, né? Você tenta tirar a pessoa, né, trazer para você a pessoa que está prestando serviço para outra, né? Então é aquela prática, esse aliciamento de trabalho, né? É a prática em que você tenta captar prestadores de serviços que já estão obrigados ou contratados por outra pessoa, né? Mas você tenta trazer para você, para prestar serviço exclusivamente para você, né? E eles, enquanto eles já estão contratados para a prestação de serviços para determinar exclusivamente para outra pessoa. Isso que se chama aliciamento, né? Para que esse aliciamento se concretize, essa captação vingue, né? Necessariamente aquele que está aliciando, né, deve oferecer ao prestador de serviço algumas vantagens, tentando convencê-lo, né, tentando atraí-lo para um novo contrato, né? Então, o que vai acontecer é, e outra, para se aplicar o artigo, né, é necessário que haja realmente o desfazimento do primeiro ajuste, do primeiro contrato, como está escrito no artigo 608, né? Ou seja, é necessário que o aliciamento dê certo, que o prestador de serviço concorde com a proposta que recebeu, né? Deixe o seu serviço atual e vá trabalhar para outro, né? Então, é isso que está dizendo esse artigo. Esse aliciamento, né? E atenção, aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito, é um requisito aí, né? Aquele que aliciou, né, deve pagar a importância, né, e pagar para quem? Pagar para o tomador de serviço que perdeu o seu, não é funcionário, né? O tomador de serviço que perdeu o seu prestador de serviço, né? Deve pagar para ele, justamente por ter desfeito o ajuste, né? Por ter desfeito o contrato inicial, aquilo que pagaria, como está escrito aí, né, durante 2 anos. Então, o que se faz esse artigo, o que esse artigo estabelece é uma prefixação da indenização, né, que surge exatamente na hipótese de terceiro, né, cúmplice, digamos assim, num contrato de prestação de serviços, né, trazer para si um
um prestador de serviço que era teu, que prestava serviço exclusivamente para você, né? Então, imaginem assim, eu contrato com você, por escrito, uma prestação de um serviço qualquer, né? Um serviço X lá, né? E contrato pelo prazo máximo permitido lá, 4 anos. Então, eu sou o tomador de serviços, você é o prestador de serviços, né? E a retribuição que eu lhe devo nesses 4 anos, por todos os 4 anos, vamos colocar que ela seja de R$ 100.000, tá? Aí vem, vamos chamar de Zé. O Zé é o terceiro, né? O Zé é um terceiro. Eu sou o tomador de serviços, você que está me ouvindo é o prestador de serviços, e o Zé, que é esse terceiro, né? Ele oferece, ele alicia você, que é o prestador de serviço, né? E você desfaz o negócio comigo, o contrato comigo, e vai trabalhar para ele. O que está dizendo esse artigo é que o Zé, esse terceiro, o aliciante, né? Ele deve me indenizar, né? Ele deve me indenizar, que eu, tomador de serviços, né? Pagando para mim, né? O valor correspondente a 2 anos de contrato. Então, olha, se eu contratei por 100 mil por 4 anos, né? São R$ 50.000, então. É o que ele tem que me pagar. O correspondente a 2 anos de contrato. Por quê? Porque ele aliciou, ele chegou para você, que era o prestador de serviços que eu contratei, né? Tirou você de mim e levou para trabalhar para ele, né? Se isso tudo ficar demonstrado, evidentemente, ele tem que me indenizar, certo? E atenção, não é necessariamente pelo tempo restante do contrato, né? Não está escrito isso aí. Está dizendo um termo fixo, um período fixo, 2 anos, né? 2 anos. Então, imagine, por exemplo, que vamos mudar a história para entender. Se eu, tomador de serviços, contratei você por 1 ano agora, né? E eu vou lhe pagar mensalmente R$ 10.000. Estou até fazendo a conta aqui. Eu vou lhe pagar mensalmente R$ 10.000. E o Zé vem, alicia você, prestador de serviço, tira você, o nosso contrato é desfeito e você vai trabalhar para ele, né? Então o Zé tem que me pagar uma indenização, né? Correspondente a 2 anos. Né? Qual é, neste caso, nesta nossa história, a indenização? Qual o valor dela? Ora, não eram 10 mil por mês, né? 2 anos, 240 mil, certo? É uma pré-fixação da indenização feita pelo artigo 608. E, por fim, o artigo 609 do Código Civil diz que a alienação do prédio agrícola, onde a prestação do serviço se opera, não importa a rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. É um caso específico de alienação de prédio agrícola, né? É isso que está previsto no artigo 609, né? Não lembrem novamente que não há vínculo trabalhista aí, né? O objetivo desse dispositivo, né, é preservar, garantir ao prestador de serviço a opção aos direitos que decorrem do vínculo, né, do contrato de prestação de serviços celebrados, né, por sua manutenção, né, ou indenização com direito à quitação, etc. Né? Ele pode continuar trabalhando aí, tanto para aquele que adquiriu a propriedade, né, ou até continuar trabalhando para o primitivo contratante, para o primeiro que contratou. Né? Não gera... O principal efeito desse 609, no meu modo de ver, é que a alienação, em se tratando de prédio agrícola,
A alienação de um prédio agrícola, onde está sendo prestado um serviço, né, não gera a rescisão do contrato. Né? E essa alienação pode ser tanto gratuita quanto onerosa. Né? Vendeu, deu em pagamento, doou. Né? Essa alienação não gera a rescisão do contrato. Né? Então, imagine que eu contratei alguém lá para realizar o plantio de determinada cultura, né? De cana-de-açúcar, né? Ou para preparar a terra, né? Para arar a terra, etc. Um serviço específico. Né? O que esse artigo faz é garantir ao prestador, como eu já disse, a opção entre continuar com o adquirente da propriedade ou com o contratante. Né? Que o adquirente é aquele que passou a ser proprietário do prédio agrícola. Né? Ou com o contratante, que é o tomador original, o contratante anterior. Né? O que ocorre aí, na verdade, é que o prestador não sofre, né? Não tem o risco de haver a rescisão unilateral do contrato pelo tomador, né? Quando ele aliena o imóvel. Quer dizer, mesmo alienando, continuam as obrigações contratuais. Esses são os sucintos comentários ao contrato de prestação de serviços, com essa brevíssima análise das disposições legais contidas no Código Civil Brasileiro acerca desse assunto.